É dia de abrir o nosso espaço de entrevista para debater um assunto fundamental para o futuro da nossa capital. Sim, Campo Grande vive um momento de fortalecimento da economia com novos investimentos, geração de empregos, oportunidades trazidas pela Rota Bioceânica e ações de incentivo ao empreendedorismo, à agricultura familiar e ao turismo. E para falar sobre este cenário, sobre os projetos que estão preparando a cidade para os próximos anos, recebemos o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentabilidade. Nossa, o tamanho de secretaria, pai. É uma pasta enorme, né? Quem está para falar com a gente aqui é o Ademar Silva Júnior, né, que vai bater um papo com a gente. Bom dia, secretário. Seja muito bem-vindo aqui ao 96 News. E eu gostei, eu quero chamar o secretário agora toda semana, tá, Joel? Por motivos de... Adorei o presente. Bom dia, Joel. Bom dia, Stephanie. E olha de onde veio esse mimo aí. Tem mais, tá, Stephanie? Pode me chamar aqui que a gente tem outros mimos aí que sou eu mesmo que produzo. Tem o Abner comemorando ali, secretário. Ele tá achando que ele vai ganhar também. Vinho na próxima, Abner. Ademar, antes da gente entrar, né, especificamente na pasta, antes da gente abrir a pasta, né, como é que surgiu essa ideia de produzir, né, o destilado, né? Pouca gente sabe que você é um produtor de destilado. Bom, Joel, a gente vai falar exatamente de desenvolvimento econômico, né? E eu sou um empreendedor nato. Desde criança, sempre empreendi em vários negócios. Sempre ligado ao setor produtivo, ao setor rural. E um período que eu fui embora de Campo Grande, eu queria fazer uma segunda faculdade. Fui para o Rio Grande do Sul, um lugar um pouco isolado, próximo a Santa Maria. E naquela história de que você vai estudar, mas não é muito estudioso, eu comprei uma chácara. E em chácara você tem duas alegrias, no dia que você compra e no dia que você vende. No meio é dor de cabeça, confusão, despesa. Quem tem chácara, que está me ouvindo, sabe disso. E ali eu resolvi empreender de novo. Eu falei, cara, vou fazer alguma coisa aqui que pudesse ser, né, um pouco um hobby, um pouco rentável. Montei, a minha família é originária de Minas Gerais, a minha avó foi produtora de cachaça, meu avô, fizeram rapadura. E eu, lembrando disso, resolvi fazer um alambique, né? Hoje eu tenho esse alambique funcionando. E também, do lado, tinha um italiano que me chamou para abrir uma sociedade, onde eu também fiz uma vinícola. Então, hoje, além dos negócios que eu tenho aqui no Mato Grosso do Sul, além de funcionário público, e esse é o cargo que eu exerço hoje aqui na Prefeitura de Campo Grande, eu também sou empresário. Eu tenho sempre para mim que todo mundo precisa, mesmo sendo funcionário público, ter uma atividade econômica que complete sua renda. Isso faz com que a gente tenha um pouco mais de liberdade para quando a coisa der errado, lá que você for demitido, você tenha para onde voltar. Qual é o seu plano B? É esse mesmo, é fazer cachaça. Fazer cachaça, mas é um ótimo plano, viu, secretário? Se um dia você precisar de uma assessoria de imprensa, você pode me contratar. Eu aceito meu pagamento em produtos. Em espécie, não precisa nem sem dinheiro. Você sabe que a ideia é mais ou menos essa, né? Vamos fazer o alambique. Se não der certo, a gente bebe estoque. Um pouco é isso, viu? E sertanejo gosta. E, secretário, abrindo aí agora a nossa entrevista, Campo Grande tem atraído aí novos investimentos, né? E projetos mais recentes representam aí mais de 460 milhões de reais em investimentos previstos e mais de 265 empregos direto. O que Campo Grande está fazendo aí para atrair esses investimentos e gerar mais empregos e oportunidades para a população? Então, Stephanie, acho que desde quando a gente sentou na cadeira da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é importante a gente lembrar aqui, eu primeiro me tornei secretário da antiga Cidagro. Era uma secretaria menor, era principalmente sobre desenvolvimento econômico, uma área que eu tenho já uma certa expertise. E agora, né, nesse segundo mandato da prefeita Adriane, eu fui convidado para assumir a SEMADES, que era a antiga Semadur, e que ficou muito maior, muito mais complexa, com um volume de ações muito grandes. Mas o meu foco sempre foi, como eu disse, né, ajudar o desenvolvimento econômico do Mato Grosso do Sul e agora especificamente Campo Grande. Focamos em o que realmente era o core business, né, o que era a grande força de Campo Grande. Identificamos 4 polos industriais, polos que estavam bastante deteriorados no sentido de infraestrutura, de apoio, né? Muita gente, Joel, ganhou terrenos aqui no passado e não fizeram os investimentos necessários para
transformar aquele benefício na geração de emprego. E a gente começou a fazer toda uma reorganização. Polo Sul hoje, quem conhece, é um polo bastante organizado, desenvolvido. Chamamos todo mundo que não tinha exercido aquela obrigação de fazer a sua empresa. Retomei muitas áreas, importante a gente falar isso, porque às vezes a gente pensa no PRODES, né, o nosso Programa de Desenvolvimento Econômico, só como doação. Eu fiz um pouco um caminho inverso também. Eu chamei todo mundo que tinha o benefício e disse, vai investir? Vou. Tem meu apoio, vamos para frente. Não vai investir? Me dá aqui de volta para o município o seu terreno, que eu vou oferecer ele a outros empresários. E o momento econômico do Brasil, e principalmente do Mato Grosso do Sul, nos últimos anos, foi muito grande, né? Campo Grande e o Mato Grosso do Sul como um todo, ele teve e está tendo um boom econômico muito grande. A Rota Bioceânica, que a gente vai falar um pouquinho aqui, levou isso. Então, só esse ano foram 460 milhões em investimentos. Né? A gente doa o terreno e os empresários, sejam aqui do Mato Grosso do Sul, sejam de outros estados, tem muita gente de fora vindo para cá buscando oportunidades, fizeram esses investimentos. Estamos trabalhando muito na área de serviços, que é uma área que Campo Grande é muito forte. Né? Estamos trabalhando muito forte no comércio, estou atuando para que empresas ligadas a esses setores possam se estabelecer. Muita gente nos criticou, mas por que Campo Grande não atraiu essas grandes empresas que vieram para o Mato Grosso do Sul? Eu sempre disse que Campo Grande, por ser a capital, ela tem características muito diversas das cidades do interior e, por isso, muito difícil de captar e abraçar uma grande empresa. É importante a gente entender que o nosso PIB em Campo Grande industrial é só 15%. Mais de 70% do nosso PIB está no serviço e comércio. Eu, entendendo isso, falei, vamos privilegiar aqui, o investimento é menor, no sentido do município, e o retorno é muito maior em emprego, renda, né, e geração aí de desenvolvimento. E esse foi um dos trabalhos que a gente começou a desenvolver, que está dando muito resultado. Né? Semanalmente a gente está aí, só esta semana estamos mandando mais 4 PRODES, ou seja, 4 empresas que vão se instalar, tem que passar pela Câmara de Vereadores. Hoje eu vou lá falar com o PAP sobre isso, porque a gente está fazendo investimentos significativos nessa área aqui em Campo Grande. Demar, a gente a mania que a gente tem de achar que tudo é macro, né? Às vezes eu falo, puxa, eu não vou falar de tal lugar que parece que a gente vai estar regionalizando muito. Mas estou falando de Campo Grande. E eu estava esses dias num lugar quase não frequentado, que é ali no Tomás Esfirras, ali na 7. E ele falava de um baita de um projeto, né? E eu falei, mas isso aqui é difícil. Falei, nada, já conversei com a Demar a respeito. Falei, mas rapaz, tem que recuar isso, recuar aquilo. Mas eu não quero falar especificamente disso. Mas é dessa boa vontade de quem tem o seu comércio aqui, em além de atender bem, deixar o nosso centro bonito de novo, né? A gente teve... Né? Isso a maioria das capitais, ela sofre as dores do crescimento e perde um pouco da identidade. E às vezes a gente olha alguns lugares e fala, puxa, podia restaurar, né? Mas não é a prefeitura que faz, isso é o dono que tem que deixar, e aí aquela coisa. Como é que você tá vendo isso tudo? Pô, João, esse é um tema muito, muito significativo para mim. O centro de qualquer cidade, mas principalmente o centro de uma capital, é algo muito rico para o cidadão. Eu lembro de Campo Grande, eu vim aqui com meu pai, apesar de eu ser do interior, visitar Campo Grande, ele vinha a negócios, e eu tenho uma lembrança enorme ali da Cacimba Sorvetes, né, da Casas Pernambucanas, coisas que hoje a gente não enxerga mais e ninguém vai mais ao centro. A rodoviária, né, era no centro. Os negócios mudaram, né? Quando você vê... hoje eu praticamente 80% de tudo que eu compro pela internet. Né? Shopee, Mercado Livre, Amazon. Ou seja, você não tem mais aquela necessidade de ir ao centro para ir ao banco, para comprar pequenos armarinhos. Isso fez com que a economia do centro fosse deteriorando. A cidade foi se expandindo para as suas periferias, os seus bairros mais periféricos. A exemplo aí da Moreninha, que é um super bairro, né, para não dizer tantos outros, e o centro foi ficando um pouco esquecido. Nós estamos com um projeto, hoje ainda tem uma reunião às 10h30 no gabinete da prefeita, para discutir toda uma remodelação de legislação, para poder fazer com que o centro possa voltar
a ter movimento. E isso não é tão simples. Você falou muito bem de um empresário que está aqui em Campo Grande há mais de 45 anos em atividade. Né? Ele me procurou, queria fazer uma reforma na sua fachada, uma fachada que muitas das vezes ela é tombada, que ela tem, né, regras muito rígidas para fazer mudanças, mas que eu particularmente disse, aqui eu tenho que ter prioridade, eu tenho que pôr aquele projeto embaixo do braço e fazer com que aquilo aconteça. Por quê? Basta 1, 2 projetos, você muda toda uma dinâmica, você faz com que o centro volte a ter atividade. Dou um segundo exemplo de um negócio muito maior, mas que também tem as mesmas características. Hotel Slaviero, fui procurado pelo empresário, Demar, estou com muito problema, estou fazendo um investimento aqui absurdo. Até na época eu falei, o senhor é doido, vai colocar tanto dinheiro ali. E ele falou, mas eu quero e eu acho que vale a pena. E a gente tinha muita dificuldade, porque a legislação era muito rigorosa com relação a mudar a fachada. Trabalhamos isso, chamei todo mundo, fizemos um esforço coletivo e hoje você tem ali um hotel, né, poderia dizer, de 5 estrelas, né, fazendo um movimento muito diferente. Agora vamos para o segundo desafio. Ele me procura de novo, falou, Delmar, agora temos o desafio 2. Falei, qual é? Vamos vencer. Estacionamento no centro da cidade. Esse né? é um problema. Esse é um gargalo né? sensível. Como é que você faz um hotel, mais de 140 apartamentos, no centro? Como é que estaciona? Como é que as pessoas... Eu preciso comprar uma área do lado, tem que desafetar, eu preciso resolver um monte de questões. E a gente está fazendo isso. E já dou um spoiler. A gente vai conversar com a Câmara de Vereadores. Para quê? Porque a legislação hoje ela é muito rigorosa. Ela serve tanto para você investir ali no centro como para você investir lá na Moreninha. Então, você vai fazer um prédio no centro, ele vai te exigir um número X lá de estacionamentos obrigatórios. Não tem espaço. O centro, os terrenos são menores. E ali a conta não fecha. E a gente vai começar a trabalhar para quebrar isso, para deixar com que o centro, os investidores que vá fazer algum tipo de investimento no centro tenha mais facilidades. Né? Essa conta precisa fechar. Aí você consegue atrair investidores. Ontem falava com o Grupo Nunes, Supermercado Nunes. Que, aliás, está crescendo, hein? Crescendo muito. O novo prédio ali na Zaran ficou maravilhoso. Maravilhoso. Ali. Perguntar se aquele Nunes é dos mesmos Nunes ali, porque ali é um Eu não Nunes diferente. sei, mas né? é um Nunes meio gourmet, né? Uma coisa meio posicionada. Fizeram na academia que eu frequento ali, rapaz, então eu saio já desse do mercado e pronto, né? Já fica metade do pagamento todo dia. Para você ver, Joel, um grupo praticamente sul-mato-grossense, Nossa. crescendo. E agora, um dos projetos que a gente está soltando para esse mês aí é dele. Ele vai fazer um centro logístico lá no Polo Oeste para atender. E eu fiz um pedido para ele. Né? Ele falou, vou pensar, Demar. Falei, ponha um Express no centro. Põe um Nuna Express. Nossa, quem foi para a Europa, é sensacional. tem aqueles pequenos mercados. Onde São Paulo você encontra muito Paulo, isso, né? Você não precisa ir num local mais afastado. Ou seja, nós precisamos atrair negócios para o centro da cidade. Tive agora na FEComércio, o Juliano aí assumiu recente. Vertimer. Está fazendo um trabalho fantástico, com uma visão focada também para o comerciante do centro. Tenho conversado muito com ele. Ou seja, a gente tem muita coisa e eu tenho para mim que se eu conseguir ainda, né, mais um tempo ali na administração, dos desejos que eu tenho, né, para não dizer um dos sonhos, eu não gosto de falar em sonho porque a gestão é muito curta, né, a gente passa muito rápido por esses cargos, mas um dos desejos que eu tenho era realmente deixar um projeto bem estruturado, que possa ter continuidade no futuro, para que o comércio, né, o desenvolvimento da região central volte a ter vida. Para mim, isso é algo que Campo Grande deseja, almeja e todo agente público precisa trabalhar nesse sentido. A gente vai fazer o que é possível, estamos fazendo. Tive várias reuniões com os comerciantes. Eu brinco sempre, dou um bom dia para ele. O Adelaide pega muito no meu pé. Eu falo, Adelaide, vamos ajudar, vamos tentar fazer o melhor possível. Limpeza, segurança, organização ali do centro. Não, mas... O Adelaide estava na pasta, então ele fala assim, não, eu sei que dá. É exatamente isso. E eu sempre brinco com ele. A gente precisa ter as pessoas que cobram, né? Porque... Isso do Juliano também, eu acho importante. O Juliano, até pouco tempo atrás, estava do outro lado também, né? Do Vertimer, que agora está na FEComércio. Então, acho que isso ajuda bastante. A gente vai ter que, daqui a pouco, na segunda parte, né, Stephanie, falar de rota bioceânica. Mas antes da gente fazer essa virada para a internet, Ademar, eu queria saber, acho que não sei se dá tempo de falar em 2 minutos, ou se nem é tão longa assim a resposta.
Mas a gente já pensa em estacionamento vertical? A gente já começa a pensar em subir os prédios aí, não? Olha, é fundamental. Ainda a conta não fecha. É interessante a gente pensar nisso, porque um estacionamento vertical ele acaba tendo que ter um volume muito significativo de carros. Mas uma coisa que a gente está... Esse ano eu tenho para mim que a gente tem que liberar é o parking lá também do centro. Ou seja, precisa pôr isso licitado. É um assunto que não está na minha pasta, mas eu tenho, inclusive, com a FEComércio, fizemos já 2 reuniões lá com o Ciro, lá da Getran. O Ciro está empenhado para soltar essa licitação e ter um estacionamento rotativo ainda esse ano no centro de Campo Grande. Antena 1 Campo Grande, agora no podcast. Opa, baixa o volume aqui, né, Joel Silva? Antena 1 Campo Grande, agora no nosso podcast, continuando a nossa entrevista que começou no rádio e vem pro podcast, para você que ficou aí esperando, né? A gente vai continuar o nosso bate-papo. Para você que agora está acessando aí, então digo bom dia, boa noite, boa madrugada, porque a internet não tem hora, Stephanie Brites. Sim, ó, a gente veio continuar a nossa conversa para falar sobre o futuro de Campo Grande na véspera do aniversário da cidade, quando ela completa 127 anos. E aqui no nosso estúdio, essa conversa vai falar sobre fortalecimento da economia, novos investimentos, geração de empregos, oportunidades trazidas aí pela Rota Bioceânica, ações de incentivo ao empreendedorismo e à agricultura familiar. O nosso entrevistado aqui é o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Júnior. Agora sim, secretário, eu quero falar de Rota Bioceânica. Agora está no podcast, está mais Agora tranquilo. está no podcast, está mais solto, para poder falar quanto tempo a gente puder falar sobre esse assunto. E aí... Porque o secretário não deve ter nada para fazer, né? Não tinha nada pra fazer, né? Imagina, ele falou que tem uma reunião com a prefeita daqui a pouco. Como que é o tamanho da pasta, Stephanie? É enorme. Deixa eu ler tudo de novo, secretário. Ele É meio ambiente, gestão urbana, desenvolvimento econômico, turístico e sustentável. É muita coisa. Como colocar tudo isso de uma vez só? Ô, Ademar, mas antes de a gente perguntar, da Stephanie ir para... Vai para a Rota, né, Stephanie? Pra rota. Você tem uma história na vida pública, já não é de ontem, né? Já não fica falando a minha idade aqui, rapaz. Como é que foi essa transição de governo, que é uma coisa que a gente tem, assim... A impressão que me dá é que você não consegue olhar tudo, né? Não dá para você pegar o carro e ir ali. Você tem que ter uma situação maior. Por outro lado, na cidade você é mais cobrado, porque você já dá de cara com o problema e com o cobrante, vamos chamar assim, aquela pessoa que te cobra. Como é que é essa? Joel, você tocou num ponto que... Eu vou começar por aqui, Stephanie. Ah. É muito importante. São 2 coisas hoje. A prefeitura tem sido para mim, eu tenho, posso dizer, mais de 30 anos de vida pública, se eu for levar em consideração, a primeira ação minha foi diretório acadêmico da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul aos 22 anos. Eu cheguei ao Sindicato Rural Patronal aos 25 anos, 24 para 25. E não vou nem dizer que eu já estou próximo dos 60 pisando nele. A frase do filme 300 se aplica a você. Você precisa parar de arrumar essas confusões. Exatamente. Mas 2 coisas eu posso te dizer. Essa foi a primeira experiência numa prefeitura municipal. E para mim foi uma coisa muito, muito diferente. Está sendo assim uma experiência fantástica. Estou muito motivado. Por quê? Porque a maioria dos meus cargos sempre foram em esferas ou estaduais ou federais, no governo, instituições, onde você está longe do público, você está próximo do problema, você tem que ajudar a resolver os questionamentos mais genéricos, vamos dizer assim, daquele setor. Mas quando você vai para o município, quando você vai para uma prefeitura municipal, você impacta direto com o cidadão, aquele que paga tributo, aquele que sente o impacto da máquina administrativa rodando bem ou rodando mal. E o secretário, no meu caso, até por uma pasta bastante significativa, ele é direto, é um contato direto. Isso foi para mim assim, uma mudança de paradigma enorme, porque eu nunca tinha estado tão próximo da população. E eu tenho comigo uma responsabilidade muito grande de entregar resultado. Então, quando você entrega resultado mais genérico, sem entender o impacto que aquilo causa na vida do cidadão, é uma coisa. Agora, quando você está com o cidadão na sua porta, reclamando, falando, por isso que eu sempre digo, eu tenho bons amigos que fazem críticas duras à nossa gestão, até a minha gestão,
E eu recebo isso com muito respeito, porque eu entendi isso, né? Que a função desse funcionário público municipal, ele é bem difícil. Você tem um bloco de gelo enorme, né? E passa o tempo todo tentando enxugar esse gelo. Né? Você faz, e me parece que os problemas estão sempre aumentando. Então, é um desafio diário, constante, né? De fazer entregas. E eu me coloquei nessa cruzada, se eu puder assim dizer, nesse desafio de tentar fazer entregas para o cidadão, para a população como um todo, sem olhar muito, né? Eu não tenho nenhuma pretensão política futura, não tenho nenhuma vontade. Essa mosquinha já me picou no passado e eu estou livre disso, ou seja, estou imunizado disso. Mas como a minha experiência, como você bem disse, ela é significativa, eu resolvi usar toda essa experiência, essa força de vontade para realmente fazer alguma coisa e sair, chegar de noite e falar, pô, né, hoje eu consegui fazer uma entrega, o cidadão saiu daqui um pouco mais satisfeito, né, a vida dele melhorou. Então, eu acho que temas que a gente vai discutir aqui, a rota bioceânica, por exemplo, é um conceito. E eu fico o tempo todo tentando fazer isso, né, e vou pegar a sua frase, né, fazer esse futuro virar presente. A gente tem que fazer isso agora. Então, como é que eu faço rota bioceânica ser algo concreto para o cidadão de Campo Grande hoje? Eu sei que ela vai ser muito importante, ela já é, né, uma realidade, é uma questão de tempo e materialização, mas hoje é que eu vivo, então eu tenho que fazer alguma entrega hoje. E aí a palavra logística encaixa muito bem nessas entregas. Você disse e eu comungo com você, talvez o maior palavrão que eu escuto na coisa pública é burocracia. A burocracia, ela mata o setor público, ela judia infinitamente do cidadão. O cidadão paga tributo, ele espera que o poder constituído o proteja, o apoie, o ajude, e quando ele dá de frente com essa burocracia, com essa demora, com essa lentidão da máquina, isso é terrível. Falo por mim, né? E às vezes eu estou ali no Centro de Atendimento ao Cidadão, o CAC. E ali tem 3 secretarias, principalmente a Cefaz. Eu chego ali na época de pagar algum tributo, vamos pensar IPTU, uma fila enorme, né? Um volume de gente absurdo. Eu fico olhando aquilo e falo, cara, nós temos que ajudar a mudar essa realidade. E aí as pessoas acham que aquilo é só um problema do momento. Não. Se a gente fosse olhar a história, a gente esquece, né? E também digo, sempre falo isso para o meu gestor, para a minha gestora, olha, casamos com a mulher que tem filho. Os filhos é nosso, não dá para transferir isso. Não tem como sair isso, correndo, né? tem que criar. Então, todos os problemas de Campo Grande, sejam eles produzidos por A, B ou C, e eu não gosto de olhar para trás, gosto de olhar para frente, ele é nosso e a gente tem que encarar para resolver. Então, a questão da desburocratização tem sido, assim, para mim, um dos pontos mais cruciais que eu tenho enfrentado nessa gestão e na minha pasta. Eu tenho lá a gestão urbana. É um negócio absurdo quando você tem que fazer um habite, uma licença, né, uma licença de construção, de operação. Eu sei o quanto o empresário, né, o cidadão que paga imposto, o cara chega lá e fala, não, amigo, eu não estou aqui te pedindo favor, eu estou aqui querendo pagar isso porque eu vou construir uma empresa, vou gerar emprego e vou gerar receita para o município. E a gente, às vezes, leva ali um tempo para poder resolver o problema dele. Isso me deixa muito angustiado. Muitas das vezes chego em casa chateado comigo mesmo por não conseguir resolver todos aqueles problemas a contento, mas também me deixa estimulado a dizer, aqui eu encontrei algo que faz sentido, né? Que realmente a gente vai conseguir, pelo menos se tudo correr bem, dar alguma resposta, nem que seja pequena. Ademar, você passou, como eu disse, né, pelo governo estadual, mas você sempre trafegou aí sem essa coisa de partido político e tal. Sempre foi alguém chamado, embora tenha habilidades políticas para coordenar a campanha, mas sempre foi técnico nessa situação. Por que eu estou perguntando isso? Porque uma das coisas que mais dá um desespero na gente é quando muda a administração, algumas coisas são deixadas para trás. Quero chegar lá no polo industrial, lá já tivemos, inclusive... gente anunciando fábrica de helicóptero. E aquilo, você lembra disso? Lembro bem. E aquilo continua. Me parece ser tão
um terreno tão fértil que não vai, né? Como é que está isso hoje? Para quem só passa por ali, não sabe o que funciona, o que não está? Então, hoje, é que eu te falei um pouquinho, eu sou muito prático, Joel, eu sou muito pragmático, às vezes, e isso às vezes atrapalha na política, né? Eu tenho dificuldade de fazer promessas e tenho dificuldade de escutar aqueles projetos um pouco mirabolantes. Fábrica de helicóptero, por exemplo, não vai dar. Não dá, eu sou nesse muito momento. aterrado, eu sou muito daquele tem que ser aqui agora e tem que ter uma certa concretude para mim. Vou te dar um outro exemplo, que esse você também lembra, que a gente está reconstruindo todinho. Cidade dos Ônibus. Você lembra disso? Exatamente. Foi feito todo um polo industrial para se criar uma estrutura para se abrigar ali várias empresas de logística. Eu não entro no mérito se o momento lá do passado era o melhor momento, o que aconteceu, por que não funcionou. Hoje eu tenho um polo, que eu chamo de Polo Sul, ali naquela saída entre Três Lagoas e São Paulo, aquele contorno ali, que eu quero colocar em pé. Mas com uma outra visão, né? Primeiro, o polo existia de fato, mas não existia de direito. Estou tendo que fazer todo um trabalho de projetos. Ali precisa de desaceleração, precisa de um pequeno trevo, tem que ter investimentos. Depois, eu retomei praticamente 99% dos terrenos, né? Todo mundo ali tinha um terreno doado e que não construiu nada em 15 anos, né? Chamei todas as empresas de logística, de transporte de ônibus e disse, olha, vocês vão tocar o projeto? Não, isso aí foi uma outra época. Bom, então eu vou retomar tudo. Vamos fazer um novo projeto, porque agora com rota bioceânica, essa palavra logística ela é fundamental. É onde Campo Grande tem, assim, talvez a maior oportunidade de crescimento, né, do momento. Porque nós não estamos falando mais de um crescimento só para Campo Grande ou só para o Mato Grosso do Sul. E nem só para o Brasil. Nós estamos falando de um crescimento que vai transcender fronteiras. Nós estamos falando de um crescimento internacional. Nós estamos falando de absorver negócios da China, especificamente da China. Não é só o linguajar, não, né? É encurtar uma rota onde você vai trazer produtos chineses ou de qualquer país asiáticos no menor custo, no menor tempo e transformar Campo Grande no grande centro logístico do Brasil. E dou exemplo para vocês, e todos os dias, semana passada, recebi mais um empresário de São Paulo, um dos melhores negócios, repito isso, falei isso numa entrevista anterior, um dos melhores negócios em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul são galpões logísticos. Quem tiver terreno, tiver recurso, invista nisso. Eu já atendi TikTok, Mercado Livre, Amazon. Tem uma empresa de São Paulo chamada Log. Esses caras já construíram mais de 100 mil metros quadrados de galpão e vão construir mais 100 mil. Estão lá lutando contra a burocracia porque eles têm urgência de entregar esses galpões para essas grandes empresas que compram, armazenam e distribuem para o Brasil todo. O que está matando o nosso centro, vamos dizer, o comércio do centro, são esses grandes centros de logística e distribuição. Só que é eles também que vão reavivar um novo negócio para o Mato Grosso do Sul. E a gente vai criar um polo específico. Se você anda naquele entorno de Campo Grande, você vê a quantidade de empresas de transportadoras. O Brasil hoje ele é movido por caminhões, né? Nós temos muito pouco transporte rodoviário, né, marítimo, e não tem nada, né? Eu não entro nem na discussão se está certo ou errado essa questão do transporte ser todo em base a caminhões. O que eu digo é, nós estamos no lugar certo, né, no momento certo, e tentando fazer a coisa certa, que é essa rota bioceânica, porque isso vai incrementar uma economia, né, muito significativa, que Campo Grande já tem esse apelo. Então é algo que a gente está focado, nós vamos transformar aquele Polo Sul num polo de logística, já tem muitos empresários nos procurando, interessados, mas eu digo até para os empresários que não têm muita preocupação em precisar de um terreno do município, né? Vá investir. Campo Grande ainda tem muitas oportunidades, é uma cidade horizontalizada, ou seja, tem muito terreno aí vazio e que pode ser investido nesse sentido. Então, estou dando um spoiler aqui para vocês, chamando os empreendedores para ter uma atenção,
Porque a rota bioceânica, para mim, ela já é concreta nesse sentido. Quem chegar, vou falar agora como produtor rural, o boi que chega no rio mais Bebe cedo, água limpa. bebe água limpa. Chegou primeiro, bebe água limpa. Então, este é algo que, para mim, é uma realidade concreta, né, e momentânea já. Não é que nós vamos esperar 2, 3, 4, 5 anos, a ponte, a interligação lá para o Chile. Não, isso já está acontecendo agora, né? Então, isso é só para te mostrar o quanto a gente precisa criar mecanismos para que esse crescimento de Campo Grande se acelere. E aí, o único jeito é ter gestão, é tirar um pouco da burocracia, eliminar um pouco dessa dificuldade de abrir uma empresa, de tirar alvarás, licenças, pagar tributo e investir. Secretário, tem uma participação no chat de um ouvinte assíduo aqui, que é o Adriano Faria. Ele faz um monte de perguntas. Eu vou falar todas as perguntas. Vamos lá, se eu sem puder. filtro. E aí o senhor vê qual é possível responder ou não é possível responder, tá? Ele quer saber o seguinte: com esse incremento aí de turismo que a gente vai ter na cidade aí, o setor de bares e restaurantes, lá na 14 de julho, ele quer saber se é um setor que gera emprego, renda e movimenta a economia. Por que ele sofre tanto com muitas ações, né? Que ele diz aqui da Guarda Municipal e da PM. A pergunta número 1 dele. Na verdade, eu juntei 3 numa só. E a segunda que ele quer saber é que com toda essa movimentação, vai fazer sentido ainda ter uma lei do silêncio aqui em Campo Grande tão cedo? Eu não sei se o senhor pode responder tudo isso, mas é uma pergunta que chegou, que é o Adriano Faria mandando no chat. O Adriano Faria está fazendo uma pergunta muito pertinente. Não é de fácil... É de fácil resposta, mas não é de fácil solução. Uhum. Voltamos ao tema centro. Quando eu estava ainda na Cidagro, ainda na gestão anterior, eu fui procurado por vários empresários querendo movimentar o centro da cidade, em especial retomar a abertura de bares na 14. Fizemos muitas reuniões, era um período eleitoral, e aqui eu vou fazer um parêntese, porque às vezes a política... E aí eu estou falando a política no sentido de eleição, ela às vezes mais atrapalha do que ajuda. Porque você tem posições antagônicas e aquele que está no poder tem uma posição, quem está na oposição tem outra. Isso dificulta um pouco a gestão. Mas naquele momento a gente se reuniu várias vezes, fizemos todo um trabalho para que empresários pudessem abrir bares na Rua 14 e pudesse transformar ali num centro de cultura, de lazer, de movimentação. Funcionou muito bem e funciona ainda, né? Tem que ser dito, ou seja... mas eu acredito que a gente errou a mão em vários pontos. Nós, na Prefeitura Municipal, né, e na administração pública, porque não exigimos regras mais rigorosas naquele momento. Ou seja, o centro, esses bares, esses locais... não estavam totalmente preparados para receber aquele volume de pessoas. Para você hoje ter um bar onde você tem som ao vivo, tem toda uma legislação que exige o que ele está possivelmente colocando aí, que é a questão de som, sonorização, né? O som é algo que incomoda quando você não está no bar, ou seja, se você é morador vizinho, né? Aquilo não é um lazer, aquilo é um incômodo. Então você tem duas situações muito distintas: aquele cidadão que vai ali para se divertir, né, mas que não leva em consideração as pessoas que estão no entorno. Como aqueles bares, né, foram montados em locais não totalmente preparados, ali já temos um problema. O segundo problema era banheiros também, né? Não eram locais onde você tinha condição momentânea de ter banheiros, e nem mesmo banheiros públicos, e ali tem um volume de pessoas que ficam na rua, né? Ele não quer, não ir ao é bar, aquela coisa do bar. Transitar. Exatamente, não um restaurante onde ele senta, que ele vai, né, levar. Não, ele quer andar, ele quer passear, ele quer interagir, né? Um outro público muito específico, é um público da noite, é um público, né, que tem um público, eu diria, alternativo, que busca questões um pouco mais diferentes do usual. E é óbvio que isso também precisa de toda uma organização que a gente não conseguiu ainda fazer com que os empresários entendessem isso, que o poder público conseguisse colocar as condições necessárias, mas principalmente o usuário, né? Aquele cidadão também,
ele vai para se divertir, mas ele não consegue entender o contexto como um todo. Então, a 14 acabou virando, entre aspas, né, problemas de higiene, de segurança, de saúde, né, de som alto, e que a gente vai ter que encarar e enfrentar. Se a gente realmente quer transformar o centro da cidade num local que possa ter cultura, lazer, nós vamos ter que sentar, vai ter muitas discussões, vai ter pontos de vista diferentes, mas eu tenho tentado, na medida do possível, achar soluções para que a gente possa continuar a fazer do centro um lugar de lazer. Infelizmente, repito, né, muitas das vezes a gente não consegue fazer o melhor para todos. Essa possibilidade de agradar a todo mundo é quase impossível, né? Eu não conheço ninguém que tenha conseguido agradar a todo mundo. E ali entra um aspecto político também muito forte, tem uma presença muito forte de políticos, tanto de direita quanto de esquerda, e aí também é uma segunda confusão que não ajuda a resolver. Então, o Adriano tem total razão, eu tenho poucas respostas diretas e concretas para ele, mas uma que eu posso dizer a ele é que a gente não deixou de lado essa discussão. Ela está constantemente nas nossas prioridades para tentar fazer com que a 14 possa ser um lugar de lazer, com estabelecimentos em condições, né, com segurança. A segurança ali é um problema sério, muito sério, e é por isso que às vezes tem tantas ações policiais ali, tá? De limpeza principalmente, porque no outro dia, pessoal, é importante, fechou um bar às 2 da manhã, às 6 ou 7 horas da manhã tem um comerciante abrindo o seu comércio ali, né? E às vezes toda a confusão da noite anterior passa para o dia subsequente, sem dizer, né, um núcleo de moradores que ficam ali naquela região, que também se incomodam pelo excesso de bares ou de barulho que hoje acontece. O que eu achei muito legal foi o Ademar dizer assim, que incomoda aqueles que não estão lá. Sim. Porque quem está lá está se divertindo, não tem como, né? Muitas vezes a gente está incomodado, mas já esteve lá. Já esteve lá também. E a gente, às vezes, tem essa hipocrisia de querer levar em conta essas situações, né, Stephanie? A lei do silêncio é ótimo se eu vou dormir, mas se eu tô lá na rua, isso já foi responsável por muita gente. O próprio Juliano Wertheimer, né, sofreu com isso quando tinha era o Jack ali, né? Era o Jack. O Jack aí, lembrei. Na 7 de setembro. Exato. Não é 25? É 25. É 25. É 25. O Blues Bar andou mudando de endereço um monte de vezes. Pessoal, eu falo aqui, se vocês acham que esse é um problema só da 14, vocês estão muito enganados. Tá? Euclides da Cunha, eu tenho muita reclamação, tá, de bares. Antônio Maria Coelho, eu tenho muita reclamação. Eu, inclusive, esses dias, moro num prédio ali, né, e tem um bar ali, de sábado e domingo é pagode. Num domingo desse, eu falei, eu vou descer e vou para lá, porque eu não estou conseguindo dormir. Né? Então, assim, não é um problema específico, né? Às vezes a gente quer categorizar, dizer, não, então isso é só lá porque é na 14. Não, pessoal, tem vários locais. Vários locais. Bairros. Inclusive no Jardim dos Estados, né? Vamos pensar assim. E se eu fosse pensar que talvez lá nos bairros periféricos também vamos encontrar problemas de conveniências, bares, eu digo, conveniências dentro de postos de combustível, que virou uma moda, pessoal ir lá, né, escutar moda sertaneja e beber até altas horas. Então, assim, é um problema que tem que ser enfrentado, que a gente tem que olhar e que vem para um outro ponto, Joel. Campo Grande, que vem para o turismo. Campo Grande precisa de um grande centro de convivência. Nós precisamos aumentar locais, né, de público de grande volume para as pessoas frequentarem. Eu acho que isso ainda Campo Grande carece. Olha, se eu atendesse o telefone com denúncia, Stephanie, eu ia falar assim, tá tocando o quê aí? Dependendo do que estiver tocando, eu mando a fiscalização. Depende, né? Secretário, seguindo a nossa pauta aqui, eu quero falar daquele palavrão que a gente falou. Burocratização. Na verdade, a gente quer falar da desburocratização, que é um foco também, né, da prefeitura tornar mais simples e rápido o relacionamento do cidadão, do empreendedor com o poder público. Um exemplo aí, a gente falou do alvará de construção, que passou a ter uma tramitação 100% digital nas situações previstas.
Na prática, como que essa desburocratização facilita a vida de quem quer empreender ou investir em Campo Grande? É muito importante, e é isso que eu falei, Joel, Stephanie, que eu tenho aprendido demais. A prefeitura tem sido uma das maiores escolas que eu já vivi, por isso que eu estou tão entusiasmado. Mas eu entendi ali que o volume de legislações que vão se acumulando, né, os legisladores, eles têm uma facilidade de criar leis sem entender que muda o tempo, muda a cultura, muda o momento econômico e a lei permanece. E ela vai se encavalando, vamos pensar assim, estou usando uma palavra assim até um pouco complexa demais para isso, mas ela vai se remontando sobre outras. Eu acho que o Joel é advogado, não é, Joel? Opa, tô estudando, né? Tá longe ainda, falta alguns Ele semestres. vai ser doutor, Coisa Joel. pouca. Não, ele conhece bem, muito melhor do que eu, como é que é o poder, né, de uma lei. Hoje você fica obrigado a seguir aqueles preceitos ou você sofre a violência, né, do sistema. Ou seja, o sistema é montado exatamente para ter esse controle. Você tem que seguir a lei ou você é punido. E aí, quando você tem uma infinidade de leis e aquilo vai passando o tempo, vai passando gerações, e você tem que abrir um negócio, por exemplo, ou tem que regularizar a sua casa. Você compra uma casa e tem que fazer a regularização dela. Tem uma infinidade de legislações que são obrigatórias. E aquele cidadão não entende isso como algo, e eu também não, né, como algo positivo. Ele culpa o poder público por aquele excesso, primeiro de despesas, porque você tem que contratar profissionais, você tem que fazer uma via sacra de documentações. E a gente, quando chegou na secretaria, ainda lá no primeiro mandato, eu disse, esse é o ponto que eu quero mais atuar. Lá atrás a gente já colocou a Lei de Liberdade Econômica. Mas de novo lei? Sim, mas é uma lei que olhava todas as leis que tinham para o desenvolvimento econômico e fazia um enxugamento. Ou seja, tudo que está aqui obsoleto, que não serve mais, que está atravancando, que não precisa, a gente vai eliminar. E foi feito lá atrás a nossa Lei de Liberdade Econômica, aqui para Campo Grande, o que facilitou muito a vida do empresariado. E agora, nesta nova gestão, fiz um convênio que saiu semana passada com o Sebrae, onde a gente está contratando, né, um escritório de advocacia que tem expertise nesta área. Para quê? Para fazer um revogaço. Sabe que palavra é essa? Revogaço. Revogaço. Nós vamos olhar toda a legislação pertinente ao desenvolvimento econômico, a questão de urbanização, a tudo que impacta a vida do cidadão na minha pasta, né? E vamos fazer um revogaço, ou seja, eliminar todas aquelas leis que estão sobrepondo outras, que estão atravancando, que gera despesa, que dificulta. Então, isso para mim é algo prioritário para o cidadão, né, ter facilidade. Primeiro, gastar menos, não precisar de tanta coisa para poder ter uma licença. E aí começa, né, uma segunda etapa. Quando você simplifica um pouco a vida do cidadão, você também tem que pôr tecnologia. Né? Você tem que fazer com que ele, hoje todo mundo não quer mais sair de casa. Eu disse que às vezes você tem que enfrentar filas lá na prefeitura. Ninguém quer mais isso. Ninguém enfrenta fila nem mais de banco. Né? Acabou essa era de filas porque a tecnologia está aí. E a gente começou também a implantar um pouco dessa tecnologia na secretaria. Isso precisa de investimentos, precisa de orçamento, mas a gente já fez o alvará de construção automático, ou seja, o cidadão não precisa mais ir lá, ele mesmo vai lá e faz aquele pedido de licença. E eu vou ainda implantar um sistema de IA onde vai facilitar muito a vida do construtor, do engenheiro, do arquiteto, do cidadão como um todo, que precisa tirar um simples documento na prefeitura. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que trilhar para fazer com que a prefeitura possa ser um órgão um pouco menos problemático, principalmente na minha área lá, que é desenvolvimento econômico. Leva tempo, como eu disse, eu resolvo um problema, no outro dia aparece 3, né? Mas é assim que a gente está tentando fazer com que a burocracia seja um atravanco a menos, seja um problema a menos. Você sabe que na administração anterior, eu não me lembro nem se era do prefeito Marques, acho que era,
Eu fui nessa sede na frente da Da maternidade. Eu peguei umas 5 filas. E na última, saí na última com um calhamaço de papel, assim, me explicando como eu ia em casa fazer pela internet, o que eu tinha ido lá fazer. Sabe? E fiz uma crítica monstra no rádio, depois até me chamaram lá pra ver aquilo. Porque foi um absurdo. Eram várias filas para você levar o manual para ver como você faria. É claro que hoje, né, a gente sabe que está muito mais moderno. Mas a gente apanha mas você também, tem né? razão. E falo mais, volto a dizer, às vezes eu tenho que ficar... Porque às vezes eu, como secretário, não uso esse serviço. Se eu não uso desse serviço, muitas das vezes eu não sei que esse serviço ele precisa ser simplificado. Por isso que eu brinco, às vezes, que a crítica, para mim, ela é muito produtiva. Né? E eu falo que eu, lá na secretaria, sou um despachante. As pessoas dizem, não, eu quero atender ele. Mas, secretário, isso aqui é uma burocracia simples. Não. Eu quero atender ele, não porque eu quero conhecer, porque me dá um trabalho danado, mas é a única forma que eu consigo dizer, não, mas isso aqui é desse jeito. Nós não temos jeito da gente simplificar isso, de fazer isso ser mais fácil, né? de melhorar isso. Eu acho que é esse o papel hoje do gestor público moderno. Se ele não fizer isso, nós não vamos avançar e as críticas vão se aumentar significativamente. Por quê? Porque o mundo está muito rápido. Né? Eu já sou de uma geração analógica, tenho dificuldade com tecnologia, mas essa nova geração, ela falou que tem papel, falou que ele tem que fazer, né, caneta, ele esquece, ele não vai fazer, ele precisa ter tudo digital, ter em casa, ele não quer se deslocar, e isso vai ser muito rápido. Então, a gestão pública tem que acompanhar isso, é isso que a gente está tentando lá, e tem mais uma situação que é difícil, mudar a cultura do servidor. O servidor, muitas das vezes, ele não está bem pago, ele não está preparado com qualificação específica, que é um pouco do que você sofre, né? Chegar lá, depois de horas, e o cara falar, não, agora você vai pegar esse manual aqui e volta daqui a 15 dias. Assim, isso é preparo, é capacitação e não é fácil de fazer, Joel. Reconheço isso aqui. O servidor, eu sou servidor e já fui gestor também do servidor, ele é assim, ele presta concurso para uma coisa, mas ele acha que ali já tem que mudar. Não é mais, você prestou para isso, jovenzinho. Embora o Estado, quando eu digo Estado é prefeitura, todo mundo tem que investir no servidor, também ele precisa entender que, né, que a coisa não é bem assim. E aí é difícil isso, é difícil mudar essa mentalidade no servidor público, né? Embora a gente tenha pessoas que se dedicam e que querem estar ali, mas muita gente gosta de subir degraus, prestar concurso para uma coisa que não é. Mas, enfim, aqui nós temos 2 exemplos, viu, Ademar, de pessoas com tecnologia. Eu não uso papel mais, Stephanie usa. Mentira que eu comecei hoje. Olha como ele é falso, parece Aprendi. uma nota de R$3. O Steph, ele é mais analógico que eu tenho certeza. Conheço a geração. E assim, aí eu falo assim, vamos botar no Drive ele, não sei, vamos fazer no ClickUp. Até pouco eu não sabia nem o que é o ClickUp. Aí vem falar, tudo Drive, bem. a Drive que eu conheço é a voz do Exley, só essa. Não, mas olha só, você tem que operar no híbrido, Joel. Até os carros são híbridos hoje. Exatamente. A gente tem que ter o papel para segurança, porque se cair tudo, alguma coisa salva a gente. Né? Alguma coisa vai ter É a que geração salvar. que se salva, é essa nossa, né? Exatamente, entendeu? Porque que nem a Kátia Paiva falou, né? Se um dia acabar a internet, acabar tudo, acabar a inteligência artificial e alguém falar assim, Stephanie, você tem um microfone e um sonho. Dê a informação que o mundo está acabando. Eu sei fazer, porque eu sei escrever. Eu pego uma caneta, eu escrevo lá certinho e vou conseguir contar. E, além disso, ainda tem a habilidade de fofoqueira, né? Exatamente. Que isso aí é uma coisa que você já nasce com. E agora nós vamos exercitar o nosso poder de síntese, porque nós temos poucos minutos e várias perguntas. Por exemplo, Agrointegra. Eu vou deixar você terminar. Você já Não. fez 2 perguntas? Vai daí que eu estou resolvendo outro BO aqui. Agrointegra. A Agrointegra, secretário, o desenvolvimento também passa aí pelo fortalecimento de quem produz no campo. E o Agrointegra aproxima produtores, hortas urbanas, assistência técnica e mercado consumidor. Esse povo que está na mesa nossa, né? E como que esse agrointegra pode ajudar o pequeno produtor a produzir melhor, acessar novos mercados e também aumentar a renda? Eu vou fazer um adendo aqui, Ademar, que esse negócio de falar pequeno produtor, eu trabalhei na Agraere da Terra, o cara ficava bravo. Ele falou, não, eu tenho 1,80 m, eu sou agricultor familiar. Para que você é pequeno produtor, que eu não sou pequenininho, não. Exatamente. E essa turma tem feito um trabalho fantástico. E vocês viram que a gente aqui já falou de indústria, comércio, serviço, o tamanho da pasta também, né, jovem? Gestão urbana. E agora vamos falar de agricultura, né? E principalmente agricultura familiar. E antes de eu falar de agricultura familiar,
Joel, é um negócio importante, né? Eu cheguei na Prefeitura Municipal e descobri que nós temos uma produção de soja em Campo Grande maior do que Chapadão do Sul. É um negócio que ninguém, né, fala. E nem eu tinha essa noção, e olha que eu sou uma pessoa do agro. Campo Grande tem, né, uma zona rural, um espaço rural, um agronegócio muito pujante. Né? Muita produção de leite, agora está chegando a citricultura. Nós estamos fazendo também uma conexão ali com Ribas do Rio Pardo para que a gente possa também produzir eucaliptos e atender a Suzana ali do outro lado. Ou seja, hoje a agricultura de grande e médio porte está muito bem atendida aqui em Campo Grande. Mas vamos falar principalmente da agricultura familiar e da agroindústria, né? São muitos assentamentos no entorno da nossa capital. E desde o início a gente recebeu essa incumbência da nossa prefeita de dizer: eu quero fazer com que essa agricultura familiar, primeiro, possa ser produtiva, segunda, possa se integrar ainda mais à capital, né? Porque a capital ela tem essa característica, é difícil você vai lá em Chapadão do Sul, é uma cidade pujante, rica, mas você só lembra do agro, porque ela tem, né, no seu entorno esse peso. Quando você vem para a capital, é difícil você ter só um setor que domine ou que sobreponha. E eu percebi que realmente a agricultura familiar aqui em Campo Grande, não só a rural, mas a urbana, nós temos uma agricultura urbana muito produtiva dentro de Campo Grande, hortas urbanas muito bem estruturadas, estamos fazendo um trabalho bem bacana. E para isso a gente criou esse programa, né, o Agro Entrega, que é muito legal, porque a maior dificuldade da agricultura familiar não é produzir. Né? Ele está lá, é uma agricultura familiar, está ele, os filhos, esposa, às vezes tem funcionários apoiando, eles se juntam ali naquele pequeno grupo para se autoajudar, mas a dificuldade dele é mercado, comércio. Vender, né, não é simples, é talvez a dificuldade de todo grande empresário, pequeno, médio, é o setor de vendas. E a agricultura familiar sofre ainda mais. A gente fez uma coisa muito simples. Nós falamos, olha, por que quem é o nosso principal, dentro da administração pública, quem mais compra alimentos? A educação. Né? A Secretaria de Educação, nas suas merendas, ela serve um volume de alimentação saudável a esses estudantes, num volume incrível. E muitas dessas compras eram compras feitas de grandes empresas, né? Licitações feitas com distribuidores, que vinha de outros lugares, de outros estados. A gente falou, não, vamos deixar aqui uma parte disso reservado, vamos organizar o setor, vamos ajudar eles a produzirem com volume, com qualidade, né, e com constância, e vamos fazer com que ele possa vender, primeiramente, para a administração pública. E o Agroentrega é isso, né? É uma estruturação, legalização dessas pequenas propriedades, ajudando eles a ter todo tipo de assistência técnica. Hoje a gente tem agrônomo, veterinário, técnico agrícola, maquinário para dar suporte, ou seja, abraçando esse pequeno agricultor para que ele realmente possa gerar produtividade. Né? Ontem ainda assinamos um pacto com o INCRA para poder ajudar também na legalização de várias dessas áreas de assentamento e também os quilombolas, ou seja, é um trabalho que para mim é muito gratificante, porque ele gera também um resultado enorme. Essas pessoas, elas ficam gratas e elas retribuem com muita facilidade o pouco apoio que a gente dá a elas. Então é um trabalho que eu gosto, que eu conheço, né? Essa talvez seja a área que eu mais conheça, né? E tem sido muito bacana a gente fazer esse trabalho com a agricultura familiar de Campo Grande. Ademar, a gente vai fechar com turismo aqui, vou jogar a pergunta para a Stephanie fazer, mas eu quero colocar uma azeitona, ou sei lá o que, na empada aí, que é essa questão dos estrangeiros estão chegando para cá, olhando a Rota Bioceânica. Já a gente teve recentemente uma movimentação que a gente... Foi a COP15? Mas eu digo assim, eu tô falando de mão de obra já, dessa galera procurando e... A gente teve aí os venezuelanos que infelizmente a gente não conseguiu, o Brasil não conseguiu acolher como deveria, né? Mas Campo Grande também teve essa, vou chamar de invasão, mas que pode ser no bom sentido. Tem procurado já para saber como tocar isso? Tem, assim, aqui você abre
duas discussões, né? Essa migração de estrangeiros, aqui a gente tem fronteiras com a Bolívia, então tem bastante boliviano buscando. Na minha cidade, lá em Corumbá, hoje você tem dentro Você do é uma comércio semi-boliviana. mais bolivianos do que o propriamente Exatamente. corumbaense ali consumindo. O que também é muito bom, porque antigamente era a gente que atravessava a fronteira para consumir lá na Bolívia e hoje é o inverso. É o inverso, eles estão vindo, eu acredito que isso é um reflexo do crescimento que o Mato Grosso do Sul está tendo. Né? O paraguaio nem tanto, é um pouco mais inverso, eu estou vendo empresários indo para o Paraguai. A Venezuela, né? Até pela crise que eles vivem lá, está vindo uma migração muito grande. Mas, para mim, isso é positivo. Se a gente souber trabalhar essa migração, ela é muito positiva, porque hoje o grande gargalo do desenvolvimento econômico do Brasil e de Campo Grande, em específico, é mão de obra. Né? Hoje, você monta uma empresa, se você precisar de 10 funcionários, eu tenho certeza que você vai ter um problema bem significativo, mesmo pagando salários relativamente razoáveis, não é fácil achar mão de obra disponível. Em todos os setores, né? Em todos todos os os setores. setores. Às vezes as pessoas, não, é porque o salário é ruim, mas não. Né? Pode ter certeza que mesmo para montar uma empresa, né, relativamente média ou grande, você precisa de todo tipo de pessoas. Né? Você precisa do primeiro escalão, do segundo escalão, de quem faz o serviço do café, da limpeza. E aí começa uma dificuldade, porque hoje, né, nós temos uma carência significativa de mão de obra. Este é o maior gargalo do crescimento do Mato Grosso do Sul no momento. Então, a migração, seja de bolivianos, paraguaios, venezuelanos, peruanos, a gente já está vendo aí uma migração, ela é muito importante do meu ponto de vista. Eu acho que o Mato Grosso do Sul é um estado pouco populoso, né? Cabe mais pessoas aqui. A gente tem um vazio enorme nesse estado para ser preenchido. Então, eu entendo que se a gente fizer um programa bem feito de acolhimento, né, não é trazer pessoas para ficar aí na rua, ficar mendigando, às vezes roubando. Não. Quer vir trabalhar, tem emprego, vamos ajudar, vamos, se possível, até mesmo naturalizá-los. E por que não no futuro, né? Mato Grosso do Sul é um estado de imigrantes. Aqui veio a maior colônia japonesa, está aqui. Uma colônia libanesa enorme. Ou seja, nós somos uma cidade de imigrantes. Então, não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que se a gente fizer isso bem feito e com regras bem claras e com acolhimento, só temos a ganhar. Então, é um programa que precisa ser pensado pelo governo do estado, com apoio das prefeituras como um todo, mas que eu vejo com bons olhos. Isso também gera turismo, né? Gera economia, porque, querendo ou não, a gente tem que facilitar, e a Rota Bioceânica também, neste momento, eu falo muito isso, e fecho com essa questão do turismo, o que mais nós precisamos é ter caminhos para o turista chegar a Campo Grande. Quando eu falo caminhos, a gente já viu, quem passa pelo aeroporto hoje internacional de Campo Grande já vê uma mudança significativa. Foram feitos investimentos. O que a gente precisa é de voo. Tem que ter voo para o Chile, tem que ter voo lá para o Paraguai, para esses estados que compõem a Rota Bioceânica, porque senão a gente não vai ter essa integração, né? Nem turística e muito menos de desenvolvimento. Hoje, avião não é luxo. Quem anda hoje nos aeroportos sabe que isso virou um meio de transporte comum, que facilita muito por conta das distâncias, né, e tempo. Então, acho que é isso. Se eu puder agradecer, posso? Claro que pode, secretário. Eu já ia falar para o senhor que o falo microfone demais, está aberto. né? Eu falo demais e aí eu me perco no tempo. Mas, assim, tenho que agradecer muito essa oportunidade. Eu dou poucas entrevistas, até por falta de tempo e de convite também. Mas aqui o convite está sempre aberto, secretário. E principalmente com vocês, que têm uma visão também de olhar o que está sendo feito, o que está acontecendo. Eu acho que tem muita coisa boa sendo feita em Campo Grande. A gestão tem as suas dificuldades, mas tem fazido um esforço enorme. Temos um grupo de secretários que está trabalhando muito pelo cidadão. Repito, né, e digo isso por mim, em especial. A gestão pública é um grande bloco de gelo onde a gente fica tentando enxugar. Né? Não é fácil, não é simples e não vai resolver todos os problemas. O que a gente tem que fazer é compromissos sérios, ter responsabilidade
e ajudar cada vez mais o cidadão de Campo Grande a amar ainda mais essa cidade que, para mim, né, já foi adotada e que eu sou apaixonado. Então, muito obrigado por essa oportunidade que vocês me deram aqui hoje. E a gente agradece, né, Joel? Hoje Bora. a gente conversou aí com o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Júnior. Secretário, mais uma vez, obrigada pela sua participação, por todos esses esclarecimentos. Fica aqui o nosso convite, sempre aberto. E a gente também agradece a audiência de quem ficou aí com a gente no canal no YouTube. Isso aí vai estar disponível para você assistir quantas vezes você quiser, compartilhar, mandar para os amigos. E fica aberto também para a sua participação no chat sempre que a gente estiver ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Para quem estiver acompanhando a gente com a rádio, amanhã às 7 da manhã a gente volta, ou a gente também volta aqui ao vivo no nosso canal no YouTube. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.